investidores, bom dia. Hoje, sexta-feira, 19 de maio, estou aqui com meu colega, meu sócio, Eduardo Caires, seguindo aí, dando sequência em algumas apresentações que a gente tem feito da equipe da RP Capital. A gente vai falar um pouquinho hoje da história dele aqui na RP, o que ele faz hoje, como que ele contribui para os nossos assessores e para os nossos clientes aqui no Private. E depois a gente vai falar um pouquinho de mercado também. Edu, seja bem-vindo. Queria que você contasse aí um pouquinho para os investidores aí qual a sua formação, como foi sua carreira aqui dentro da RP Capital, como é que você chegou a ser o head de estratégia da RP e sócio do nosso escritório. Olá a todos, bom dia. Minha trajetória profissional aí começou no mercado financeiro, começou em 2008, comecinho de 2008, meses antes do subprime explodir, né? Então foi uma prova de fogo ali logo no começo, na XP Investimentos, no escritório da XP que nem existe mais, inclusive. E era basicamente bolsa na época, né? Eu nem lembrava do escritório, né? Você chegou até antes de ir para o banco, você voltou para o banco e depois veio para a na verdade eu comecei no mercado financeiro na XP, no escritório da XP que não existe mais. Ele fundiu com vários aí. Uhum. E foi bem no começo de 2008, um pouco antes o subprime começou no final de 2007, mas as bolsas, né, os ativos começaram a cair ali no meio de 2008, né? Junho, julho de 2008. E eu comecei no mercado financeiro no comecinho de 2008, que foi então, meses antes de começar a derrocada aí dos ativos de risco. Que delícia. Então, foi uma baita prova de risco. E naquela época, investimento, né? Eu era trader, operador de bolsa. Uhum. Era basicamente comprar e vender ações, né? Então, já comecei daquele jeito, né? E comecei, então, em 2008. Aí, fiquei nesse escritório na XP por 2 anos e pouco. Aí, ficou bem difícil, né? Porque naquela época era só bolsa, comprar e vender ações. E recebi uma proposta de um banco internacional aí bem grande. E aí, eu fiz a migração para o banco. E fiquei lá até, sempre trabalhando com investimento, com investidores de alta renda, investimento, assessoria de investimento. E em 2018 eu tinha alguns amigos, colegas de trabalho e alguns amigos que fizeram o caminho de volta para a XP, né? Para a RP Capital, conheceram o Pavan, o Cruz, o Pio. E me convidaram para voltar para a XP, isso em 2018, no meio de 2018. E aí eu voltei em 2018 e foi um momento assim acho que acertei totalmente, porque foi quando o mercado começou a virar, a gente vai falar para frente do cenário agora, né? Mas era um momento de virada do mercado, o juro depois disso começou a cair, foi um momento que a gente conseguiu crescer muito. Então basicamente isso, né? Comecei no mercado um pouco mais mercado financeiro, um pouco mais de 15 anos, entrei na prova de fogo do subprime, fiquei 2 anos na XP, digamos assim, no escritório da XP, como operador de bolsa, fui para um grande banco internacional, e aí foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa mais no relacionamento com o cliente, acho que esse ponto é muito importante, entender um pouquinho da psicologia, como funciona o investidor. Em 2018, estou aí há 5 anos, né? Vou completar agora em agosto. Entrei na semana do meu aniversário em agosto de 2018 na RP Capital, e vou completar aí 5 anos de RP Capital, e a gente participou aí desse crescimento exponencial que tivemos. Legal. E é importante o ponto que você toca, Du, porque assim, as pessoas às vezes não entendem, mas aquele primeiro momento em que a gente trabalhava ali no mercado de ações e que a gente não tinha alternativa às ações, era muito ruim, né, da profissão se estabelecer, né, que foi a grande mudança, a grande sacada da XP, quando trouxe o modelo de plataforma aberta para o Brasil e a gente pôde começar a trabalhar produtos de renda fixa, fundos de investimento, que hoje é inclusive a área onde você mais atua, né? Nessa parte de estratégia, inteligência de asset allocation, exposição de clientes ali em A, B ou C. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho hoje qual é o seu trabalho dentro da RP e como que você ajuda tanto, e os nossos assessores gostam tanto do seu trabalho aqui, nessa definição estratégica de alocação. Eu acho que um pouco da minha história, né, ter começado num momento muito difícil, e eu fazia uma coisa que ficou muito difícil no momento que eu comecei, e depois eu fui para um grande banco de varejo e eu tive muitas experiências diferentes e me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, conseguir ter uma boa performance aí, como você falou, né? A gente costuma dizer o seguinte, né? Não existe o melhor investimento, não existe o melhor ativo, né? O mais importante na constituição aí de um portfólio, de uma carteira, é você entender como esses ativos se correlacionam entre si, né? É aquela brincadeira que a gente faz muito com o cliente, né? Em reunião com o cliente, para trazer aí para termos mais inteligíveis aí, que a gente brinca o seguinte, né? Perder dinheiro é mais fácil do que ganhar, né? Então, se você tem 100, você perde 10%, você vai para 90%. Você tem 90%, você ganha os mesmos 10% que você perdeu, você volta ali para 99%. Então, mais importante no meu trabalho especificamente, junto com os assessores, junto com os clientes,
fazê-los entender isso, né? Quando você constrói um portfólio, coloca ativos diferentes, né? E hoje em dia a gente tem na XP, essa plataforma gigante de investimento, é colocar ativos, classes de ativos, dentro de uma carteira, classes de ativos que se correlacionam de maneira diferente, né? Que um protege o outro no momento, por exemplo, de queda, e é mais ou menos essa ideia, né? E tem todo um trabalho ali, né, de entender o que cada gestor de cada fundo está fazendo, né? Porque às vezes o investidor, ele investe num fundo multimercado de estratégia macro A, e fundo multimercado de estratégia macro B, e muitas vezes essa correlação entre os dois está prejudicando a performance da carteira dele e ele não sabe disso, né? Ele acha que ele está diversificando e no final do dia ele está se prejudicando, né? É a sobreposição, né? Sobreposição de ativos ou de estratégia. Então esse trabalho é muito importante, é bem árduo, né? Bem trabalhoso, está sempre em contato com as gestoras, entender exatamente o que toda gestora ela tem. As gestoras têm vários fundos diferentes, com estratégias diferentes e objetivos diferentes dentro de cada fundo deles, por exemplo, né? Então, você tem que entender o que cada gestor faz, o que cada gestor de fundo dentro da gestora faz para conseguir exatamente diversificar a carteira, né? Acho que esse tema da diversificação é muito importante, né? Tem um conceito geral aí das pessoas, né? Principalmente quem não está no dia a dia como a gente, que diversificação é apenas aquele negócio de dividir as cestas, né? Colocar cada ovo numa cesta em várias cestas. E o nosso trabalho é exatamente dar um passo além disso, né? Se você for investir todo o seu dinheiro, todo o que você consegue poupar em só uma cesta, obviamente é pior do que você dividir em várias cestas. Mas o mais importante é você ter uma inteligência nisso, escolher as cestas que você vai dividir o seu dinheiro. Principalmente, como eu falei, pela questão da correlação entre os ativos, como esses ativos se relacionam entre si. Isso é o mais importante para você, na hora do drawdown, você perder menos, né? Acho que esse é o trabalho bem importante que a gente faz, e muito em trabalho com entender o que as assets estão fazendo, conversar muito com gestores, a gente tem muito esse trabalho, essa proximidade com os maiores gestores aí do Brasil. É legal para os nossos investidores entenderem que existe toda uma inteligência por trás daquilo que chega para eles, né? Eu não sei se todos eles sabem disso, então o Edu está aqui hoje para falar um pouquinho dessa área dentro da RP Capital que é tão importante. Ele fica em contato direto ali com as mesas, né? Então a gente tem, dentro do RP Private aqui, a gente tem os assessores, o head do Private foi quem eu trouxe semana passada aqui, o Jota esteve com a gente aqui, falou um pouquinho do trabalho dele também. Então o Jota coordena ali o trabalho com os assessores no dia a dia. A gente tem uma mesa de renda variável, que dá o suporte para esses assessores no dia a dia. A gente tem uma mesa de Investment Solutions, que trabalha praticamente toda a composição de ativos ex renda variável ali, as ofertas, quando a gente tem alguma coisa interessante, isso passa pelo Edu, pela estratégia primeiro, para avaliar qual é o produto, se o produto faz sentido para os nossos clientes, para quais clientes faz sentido, qual o tamanho da exposição que faz sentido para aquele perfil de cliente, e aí a partir disso a mesa de Investment Solutions começa a fazer um trabalho de distribuição ali entre os assessores daquilo que faz sentido, quais são os clientes que a gente gostaria de ter no evento ali para tratar daquele assunto, ou quais a gente precisaria fazer uma reunião para explicar o produto, porque pela nossa análise faz sentido aquela alocação. Acho que é super importante o investidor final entender isso, né, Edu? É muito importante. E a gente repete muito isso aqui, e às vezes fica parecendo só um mote de marketing. Não é verdade, a gente olha muito o cliente mesmo aqui, né? No que é melhor para o cliente especificamente para o nível de conhecimento que ele tem, para o perfil de risco que ele aceita, que volatilidade que ele consegue aceitar, ele consegue dormir tranquilo com aquilo, e para os objetivos dele, né? Produto é commodity, gente. Produto todo mundo tem, então qualquer casa tem. Os bancos hoje evoluíram muito, já tem muito produto. Se não tiver um serviço agregado, uma vantagem para o cliente, uma inteligência que a gente possa oferecer, e com um trabalho uma experiência muito exclusiva, que é o que a gente faz aqui no nosso Private, eu acho que não faria sentido para o cliente, né? A gente sempre naquele tripé, né, naquela pirâmide, né? Retorno em cima, embaixo prazo, aquele basicão, né? Em cima retorno, embaixo básico, embaixo da pirâmide ali. Prazo e risco, né? A gente sempre tenta encontrar para cada investidor aqui especificamente, para cada perfil de investidor aqui, a melhor combinação entre eles, né? Mas o principal foco é realmente esse, pegar toda a prateleira de investimento que tem na XP e todo investimento no Brasil, toda a classe de ativo basicamente passa pela XP hoje, a gente filtrar tudo isso e montar usando muito estatística, usando várias ferramentas aí, o que a gente consegue fazer para cada perfil de investidor para ele ter o melhor retorno composto da carteira dele. Aí eu volto no começo lá, que é o mais importante, né? Se você sempre ganhar, isso é um contrassenso um pouquinho para quem não trabalha com finanças, né? Se você sempre ganhar o mesmo percentual que você perde, um cenário que não existe, apenas teórico para você pensar, você sempre ganha 10%, depois você perde 10%. Ganha 10%, perde 10%, você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro.
né? Então... O 10 de baixo para cima é menor que o 10 de cima para baixo. Exatamente. Então, assim, pensando em dinheiro, que é o que interessa, né? O dinheiro, o financeiro dos nossos clientes crescer, o patrimônio crescer, a gente sempre olha esse retorno composto de longo prazo, né? E aí eu volto no começo que eu falei também, que é muito importante, e acho que é legal passar isso, que a gente ouve muito, né, Rafa? O cliente fala, não, mas qual que é o melhor ativo que existe para esse momento? Qual que é o melhor ativo que existe para sempre? Não existe alguma coisa assim, né? Isoladamente, nenhum ativo ele é melhor do que uma carteira bem diversificada. E, de novo, não diversificar por diversificar, não ter só a questão da cesta, é entender a correlação que existem entre esses ativos para buscar ali o melhor retorno composto. Né? E é uma composição, né? Uma composição estratégica que visa um cenário, que é aquele cenário que a gente sempre fala aqui que é o mais provável, né? E não descartando o improvável, que não é possível, a gente já falou isso aqui diversas vezes. Então, assim, esse trabalho é super importante. Existe a possibilidade de que os juros caiam agora a partir da reunião de agosto do Copom, né? Então, então vou pegar todo o meu recurso e vou alocar numa taxa pré-fixada, porque eu vou garantir um juro mais alto por esse período. Esse cenário é provável. Tá? Mas ele não é o cenário certo, né? Pode ser que ocorram outras coisas que mudem o cenário e o cara que se posicionar numa taxa pré hoje com todo o seu patrimônio pode perder dinheiro. Então eu estou sendo aqui bem simplista na forma de colocar, mas trazendo isso para uma análise mais minuciosa ali dos ativos dentro da carteira, precisa ter esse trabalho, precisa ter essa otimização, porque no longo prazo faz muita diferença no resultado do cliente. Né? Faz muita diferença no ganho anual composto, que é o mais importante que a gente falou, né? Eu acho que dá para puxar um gancho interessante com relação à alocação, a investimento em si, né? A gente está o dia inteiro com clientes, né? Quando a gente não está estudando alguma coisa, a gente está com clientes. Eu brinco muito com os assessores, inclusive do private principalmente, que a gente gosta muito de ler, né? Todo mundo, provavelmente quem está assistindo esse podcast aqui gosta de finanças, já leu algum livro do Buffett, já leu do Charlie Munger, já leu algum livro desses grandes investidores que são exceção. O que eles conseguem fazer é exceção, que é o stock picking ali, né? De ações, por exemplo. Eu costumo dizer muito para os assessores e para alguns clientes que são entusiastas, talvez alguém que esteja nos ouvindo goste, que acho que o melhor livro para definir o que a gente faz aqui na RP Capital é um livro do David Swensen, que era o gestor da Universidade de Yale, que o nome dele em português é Desbravando a Gestão de Portfólio, que o livro inteiro roda em cima do seguinte, você tem que tentar o maior juro composto a longo prazo e montar um portfólio ou uma carteira de investimento que tenha o melhor risco ajustado. Eu acho que risco ajustado é uma palavra, é um termo aí que resume o meu trabalho aqui, que é o que a gente tenta entregar para todos os nossos clientes, que a gente consegue entregar para todos os nossos clientes. O risco ajustado, você tem que conseguir o maior retorno com o menor risco possível. Parece bastante óbvio isso, mas não é fácil fazer. Então, buscar uma carteira que te dê o melhor risco ajustado. Pronto, agora eu vou ferrar com ele. Quem não gosta muito de ler, faz o seguinte, pede para o seu assessor para ele participar da reunião. Entendeu? E ele vai participar da reunião e aí pergunta para ele o que quer dizer esse risco ajustado, como é que isso funciona. Acho que vale muito a pena, tá, pessoal? Quem ainda não teve a oportunidade de ter o Edu em alguma reunião aí com o seu assessor, peça para o assessor que ele vai providenciar e vai ser bem legal. Você vai ter uma troca bacana, ele vai poder falar aí para cada um de vocês exatamente como é que é feita essa inteligência, o que dessa inteligência está na sua carteira e aonde ela está dentro da sua carteira. Du, eu queria aproveitar aqui para falar um pouquinho de mercado também, tá? Eu costumo gravar semanalmente aqui com o Dalton e a gente trata muito do cenário brasileiro, esse ciclo econômico, essa mudança de ciclo. Como é que você está vendo isso aqui no Brasil hoje e lá fora? E em relação à inflação, você está sentindo que com essa redução de preço de commodity, o petróleo caindo, minério de ferro caindo, soja, milho, enfim, você acha que isso vai possibilitar que a gente tenha de fato uma redução dos juros aqui no Brasil, nessa reunião de agosto provavelmente, e ainda esse ano nos Estados Unidos, que seria para o mercado global um negócio excelente, né? Aquele negócio, tentar adivinhar. A gente fala muito aqui, o curtíssimo prazo é muito difícil, mas é basicamente consenso aí no mercado, né, Rafa, que o nível de juro que a gente chegou, não só no Brasil, né, mas basicamente globalmente, é um nível que dali para cima, se subir, é muito, muito improvável e vai ser marginal o quanto vai subir, e é dali para baixo. Né? O juro está flat e os juros futuros está vendo caindo há algum tempo já. Né? Então, o cenário agora, e isso vou voltar um pouquinho para a alocação, falando do cenário, voltando um pouquinho para a alocação. Né? A alocação, escolher os ativos, escolher fundo, escolher a classe de ativo que você vai investir, ela é muitas vezes contra-intuitiva exatamente por conta do cenário. Eu vou linkar com o cenário agora. Aquela máxima que a gente tende sempre a, seja que ativo for, né, comprar topo e vender fundo. Né? Porque o intuitivo é isso, você seguir o que a maioria das pessoas estão fazendo.
E no cenário, de novo, a gente está vendo que ele falou dos juros, né? O juro no mundo subiu muito por conta da inflação, pandemia, etc. e tal. A gente teve esse choque de oferta, né? E aí a inflação subiu muito. Mas o nível de juros que está hoje, que já está flat basicamente no mundo inteiro, alguns bancos centrais aí no mundo, inclusive do Brasil, sinalizando que devem começar a cair. A gente já vê no DI futuro, né, no mercado futuro, juros caindo há algum tempo, e a gente começou algumas semanas a sugerir nas carteiras dos clientes que cabiam títulos IPCA mais taxa pré, com DI ali no meio da curva para frente, um pouquinho mais longo, exatamente para pegar esse fechamento DI futuro. Quem fez já está ganhando dinheiro. Quem fez já está ganhando muito dinheiro. A gente já conseguiu essa semana, inclusive, hoje a gente está gravando numa sexta-feira, sair de alguns clientes aí acima de 200% do CDI. Tenho certeza que alguns vão ouvir isso aqui. Então, o cenário é esse no mundo inteiro. A inflação subiu muito por uma questão de oferta durante a pandemia, todo mundo sabe o que aconteceu, não vou me estender aqui. Mas a sensação, né, o sentimento, e que já está sendo refletido no mercado futuro, por exemplo, de DI, né, os juros futuros, para falar de Brasil, é de que já chegou num cenário que o Banco Central vai parar de subir o Selic e a gente vai começar a ver o juro caindo. De novo, isso já está acontecendo nos mercados futuros. E aí toda a roda da economia, né, o Rafa sabe melhor do que eu, começa a girar também, que é o custo do dinheiro no mercado, né, a gente consegue... Quando efetivamente o custo do dinheiro no mercado, que é o Selic, começar a cair, a economia toda a roda da economia começa a girar de novo, emprego, etc. e por aí vai. O Edu é mais comedido, tá, pessoal? Eu sou bem mais empolgado em tratar esse assunto. Eu acho que tem uma virada de ciclo econômico importante acontecendo. Está na hora das carteiras refletirem isso, começarem a se posicionar em relação a esse ciclo. O dinheiro que for investido agora vai ter condições de montar uma estrutura de carteira que nos próximos 2, 3 anos vai performar muito bem. Então não percam a oportunidade, são poucos os ciclos, essas viradas de ciclo são raras, né? Não são tão frequentes assim. São grandes oportunidades. E são grandes oportunidades. Então a mensagem que eu queria passar é essa, a gente está vendo isso já há algum tempo, vamos continuar aqui dando ênfase até que esse cenário realmente se confirme. Acho que é isso, né, Edu? Acho que falar um pouquinho de cenário, falar um pouquinho da alocação das carteiras, de novo convidar o pessoal aí. O Edu está à disposição para os clientes aqui do Private que queiram que ele participe da reunião. Eu acho que é super importante. E contem com a gente aí. É isso aí. Queria só reforçar esse final, é legal que o Rafa falou de que às vezes o que a gente fala para os clientes, né, a gente com os assessores, depois com os clientes, pode parecer um pouco contra-intuitivo, mas porque trazendo aí para um jargão que a gente costuma dizer muito nas reuniões internas aqui, o preço que a gente vê na tela hoje, na verdade, né, ele é a expectativa para o que vai acontecer amanhã. O preço que a gente vê hoje na tela é a expectativa de ontem. E o que a gente está vendo, o que vai acontecer no futuro, né, depende da expectativa que tem hoje. Então parece um pouco enigmático isso, mas porque às vezes os calls que a gente dá, como por exemplo de alocar em IPCA mais taxa pré, quando o juro estava flat lá em cima, pode parecer contra-intuitivo para quem não está dentro do mercado. Mas a empolgação do Rafa, né, é muito grande nesse momento que a gente viveu, da gente alocar. É muito por isso, porque a gente vê essas oportunidades, essas mudanças de ciclos e é o momento exato de fazer ali a alocação no que não exatamente todo mundo está fazendo, não exatamente o que a mídia está publicando, né? As grandes oportunidades estão quando geralmente ninguém quer, né? Eu estou há 15 anos nesse mercado e eu vi esse momento acontecer 2 vezes. Eu vi claramente 2 vezes isso acontecer e o nosso call foi de se posicionar e as 2 vezes a gente conseguiu dar um retorno muito significativo para os nossos clientes, mesmo num play de renda fixa. Eu acho que é super legal, porque você não está correndo o risco da renda variável efetivamente, porque na renda fixa, se você segurar o ativo pelo prazo, você vai ter exatamente a taxa que você contratou, independente do cenário. Então, eu acho que é um play super interessante. Eu sei que é mais difícil, né? Mas a gente tem que trabalhar aqui, se esforçar para sentar com o cliente, dedicar o máximo de tempo que a gente puder, até o cliente entender claramente, para depois falar assim, ó, eu entendi e quero ou não quero fazer. Acho que é super importante isso. É isso aí. Galera, valeu, obrigado. Até a próxima. Valeu, Du. Valeu.